transmissão ao vivo para vocês, porque a gente resolveu, né, que seria melhor. Né? Boa noite, eu sou a Lara, eu estou fazendo esse evangelho da minha casa hoje, porque assim o nosso colega, o Sérgio Sampaio, não tem que ir ao grupo espírita, André Luiz, né? Assim a gente poupa um colega desse trabalho, né? Já que eu posso transmitir daqui. Então hoje nós vamos continuar com esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos os domingos e todas as quartas nós estamos fazendo essas transmissões ao vivo durante a quarentena, já que a gente não está com a casa aberta, né? E agora fizemos essa tentativa de transmitir de casa. Já está sendo, né, outros colegas já falaram deste capítulo, e agora a parte, né, que me coube, que esse capítulo 14, na verdade, ele se chama Honra a teu pai e a tua mãe. E o capítulo que me coube foi essa parte aqui da instrução dos espíritos. Dentro desse capítulo é o item 9, tá? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. Tá? Então eu vou agora ler para vocês todo esse item 9, que é um pouquinho grande, espero que vocês tenham paciência de ouvir, depois vou fazer os comentários. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especificamente, para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade, reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções, compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senda, a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias, não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo. Mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram, talvez, a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que lhe odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade.
Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios, por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tendo que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus.
É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, é essa uma pungente angústia, mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas lacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se para pairar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se, nas suas peregrinações, ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Bom, agora eu vou partir para os comentários a respeito desse longo item, né? Que foi uma leitura longa, cheia de muitos ensinamentos. Para mim, que trabalho com evangelização, esse assunto, sempre que se trata de honrar pai e mãe, esse assunto da ingratidão dos filhos, dos laços de famílias, é um assunto que me toca muito, que a gente sempre trabalha muito, justamente por trabalhar com as crianças, com a família, com a evangelização. Não sei se falou aí no começo, meu nome é Lara, eu sou evangelizadora no Grupo Espírita André Luiz, trabalho com a evangelização das crianças de aproximadamente 9, 10 até 13 anos, 12, 13 anos, e também coordeno a evangelização. Agora eu vou então comentar algumas coisas a respeito desse capítulo. Então, já de início, já se fala do orgulho e do egoísmo, que são, na verdade, as chagas da humanidade. Causam vários efeitos deletérios, ou seja, prejudiciais, negativos. Um deles é a ingratidão. E neste caso, mais especificamente, a ingratidão dos filhos. Então, vou ver se eu consigo mostrar para vocês esse quadro que eu fiz. Eu acho que, vamos ver se dá para ver, né? Então, o orgulho mais o egoísmo leva à ingratidão. Tá? O orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Aqui a gente pode falar da lei de causa e efeito, né? Então, o orgulho e o egoísmo como causa e o efeito sendo
a ingratidão, né? Já desde Moisés, com o seu decálogo, né? Na primeira revelação, né, que a gente sabe, a primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus Cristo, né, com o cristianismo, e depois a terceira revelação, que é o espiritismo, né? Então, já na primeira revelação, se fala de honrar pai e mãe, que vocês bem sabem que honrar pai e mãe é um mandamento, no caso é o quarto mandamento. Então, esse mandamento, essa lei, ela não tem exceções, né? Porque a gente pode pensar, mas e se? E se meu pai, se minha mãe fez isso, fez aquilo, me bateu, me abandonou, não cuidou de mim? Tem tantas, né, tantas pessoas têm tantos motivos para pensar em não honrar pai e mãe, mas esse é um mandamento que não tem não há desculpa para se dizer não, eu posso não honrar pai e mãe, tá? Como disse Jesus, que não veio destruir a lei, e ele não veio destruir essa lei de Moisés, né? Aliás, ele reiterou várias e várias vezes, em várias passagens, essa importância do honrar pai e mãe, né? Mas o grande problema que nós temos é que nós sempre estamos julgando o outro. Jesus veio nos ensinar que atire a primeira pedra quem nunca pecou. E nós continuamos atirando a pedra na Madalena, na Geni, no nosso vizinho, no nosso amigo e até mesmo nos nossos pais. Vemos o outro sob o prisma da nossa realidade, da nossa visão de mundo. E pior, dentro da limitação desta encarnação. Né? Nós temos que pensar, e aqui foi falado sobre isso, que nós vivemos várias vidas, que essa é uma delas, que essa é uma oportunidade de crescimento, e que como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, né, nós estamos numa transição planetária, estamos mudando para um planeta de regeneração, mas aqui ainda é um planeta de provas e expiações, então aqui nós ainda temos muito sofrimento, né? Então, assim, não cabe a nós esse julgar os pais, né? O que cabe a nós nesse momento é honrar os pais, nesse momento e sempre, né? Então, essa limitação, né, dessa encarnação, de você pensar tudo sob o prisma dessa encarnação, acaba sendo um pensamento muito equivocado, porque a gente, na verdade, a gente não tem ideia, assim, do que passou pela realidade dos nossos pais no momento que eles podem ter feito algo que nos prejudicou, que nós não gostamos. Nós não sabemos os seus verdadeiros anseios, das suas necessidades, das suas razões naquele momento, né, do porquê de ter abandonado aquele filho. Por exemplo, qual era a situação psicológica, social, financeira, afetiva, né, daquele pai ou daquela mãe no momento daquele abandono, ou do que quer que possa ter feito para esse filho, né? E na verdade, até pensando, né, qual era a situação que já houve numa vida passada, na relação pregressa que houve entre esses membros da família, né? Mas a gente acaba esquecendo essas coisas, a gente julga muito, e nesse julgar a gente acaba sendo ingrato, porque o próprio fato de ter te dado a oportunidade de reencarnar, e na verdade a gente pede para reencarnar, né? Tem pessoas que sempre usam a frase, eu não pedi para nascer. Você pediu sim, com certeza, e pediu para nascer naquela família, né? Em geral é isso que acontece, né? Mas a gente acaba esquecendo de tudo isso e acaba achando que a gente pode desonrar. Então, não há exceção. Pai e mãe deve ser sempre honrado apenas pelo fato de ter te dado a oportunidade de estar aqui reencarnado, já é uma grande coisa. E não cabe a nós julgar, porque tudo está sendo visto, né? Eu sempre falo para as crianças na evangelização, tem um computador imenso lá no outro plano, muito mais potente, muito melhor do que qualquer um que a gente possa ter aqui. E tá tudo gravado. Então quem vai julgar são os espíritos superiores, são Deus, né? Basicamente Deus que vai nos julgar. Então não precisamos nós julgarmos, porque nós vamos ser julgados, tudo está sendo visto, né? Os nossos pais
por pior que eles possam ter sido, né, que possam ter causado, assim, traumas na gente, eles também vão ser julgados, né? Bom, isso me faz lembrar essa questão de honrar pai e mãe bastante, a questão da constelação. Eu já fiz constelação, ontem até estávamos tendo uma reunião do Clube da Leitura sobre um livro, né, que fala de relações pais e filhos, e a gente também tocou nesse assunto, né. Na constelação a gente vê claramente, olha que a constelação não trata de vidas passadas, mas apenas, né, de uma encarnação a gente já tira tanta coisa. E uma coisa é fato, quer dizer, mãe não é para ser julgada, mãe tem que ser colocada num pedestal e ficar. E isso é uma coisa que não adianta a gente querer, a gente julga muito, né? A gente quer, às vezes, ser mãe da nossa mãe, né? O pai do nosso pai. Isso é muito complicado. E também a questão do abandono paterno, isso é sempre falado muito em constelação, que é uma coisa que acontece muito, né? Aquele pai que muitas vezes não é que é um pai que é divorciado, não é por isso, não é porque é divorciado que ele abandonou o filho. Às vezes um pai que está no mesmo lar e que não simplesmente não dá atenção. Isso traz marcas muito graves, né, para as crianças, essa sensação de não aceitação de abandono paterno. Tá? Então é uma questão que a gente tem que sempre lembrar, né? Eu gostaria de ler uma marcação que eu fiz aqui na página 193 do meu livro, né? Porque existem várias edições do Evangelho, que é o seguinte: que fizestes da criança confiada à vossa guarda, né? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar essa falta, né? É muito relevante essa questão, sempre tem essa pergunta, né? Será que eu vou ter a culpa por eu ter, por eu não ter cuidado adequadamente do meu filho? Assim, está bem explicado isso no Evangelho, em várias passagens, que não há, a culpa, ela existe se você fez tudo o que te cabia, e quer dizer, se você fez tudo o que te cabia e ainda assim essa criança tomou um rumo no futuro que foi assim, estava além das suas possibilidades, tudo está sendo visto, como eu disse, então você não deve se culpar. Agora, se você abandonou, realmente essa culpa vai acontecer e você vai ter que, de alguma forma, expiar, né, esse mal causado, né. Um comentário aqui que eu queria fazer com vocês. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Essa questão do acaso, uma parte aqui, a gente sabe, né? Todo mundo que é espírita, que estuda espiritismo, sabe que o acaso não existe, né? Tudo é explicado pelas existências pregressas e pelas necessidades de encontros e desencontros dessa vida, sempre, claro, respeitando o nosso livre-arbítrio. Aqui, o Santo Agostinho, né, não vamos esquecer que esse texto aqui todo é do Santo Agostinho. Ele está nos ensinando a não repelir aquele filho que nos é ingrato, aquele filho que nos tem animosidade ou pelo qual nós temos animosidade. Porque vamos ser sinceros, existe isso, existe uma animosidade, pode haver entre pais e filhos, entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho, um pai e um filho, um pai e uma filha, pode existir alguma animosidade, né? Aqui se repete a questão das existências pregressas. Não sabemos quais foram nossas relações passadas, nossas motivações, né? E isso nós podemos levar para todos aqueles com quem convivemos e pelos quais sentimos essa animosidade. Não vamos amá-los como amamos aqueles espíritos que nos são afins. Há diversas formas de amar. Devemos sempre perdoar. E se não nos sentimos tão bem em estarmos próximos, que pelo menos sejamos indulgentes, benevolentes e não os repelamos.
talvez ainda existirá certo grau de animosidade. Claro, somos todos imperfeitos, mas não haverá ódio e rancor. Então é muito diferente animosidade de ódio e de rancor, né? Eu estava até falando no Evangelho no Lar aqui em casa, conversando com meu marido, com a minha filha mais nova, falando assim, graças a Deus, né? Eu não sei, eu não tenho ódio, rancor de ninguém. Mas é claro que eu devo ter alguma animosidade. Tem pessoas com quem a gente tem mais afinidade, com outras a gente tem menos afinidade. Mas eu chamo isso de animosidade, né? Você não querer muito estar com certa pessoa, né? Ter essa sensação. Mas isso é diferente de ter ódio e ter rancor. Então, o que nós temos que trabalhar? Trabalhar para que, se tivermos ódio e rancor, que pelo menos se transforme numa animosidade. Até que a gente vai aprendendo e com as nossas diversas encarnações, nós vamos chegar um momento que nós não vamos ter nem animosidade, não é verdade? Nós vamos chegar a um momento em que nós vamos amar, assim, de pleno coração a todos os nossos irmãos, né? Outra marcação que eu queria ler para vocês, sem me estender muito mais, a tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. O que está falando aqui? Está falando aqui sobre a educação dos filhos, né? Então, o Espiritismo ele vem nos ajudar nessa árdua tarefa de aceitação, de perdão, por meio dos seus ensinamentos. Kardec fez aquele esforço imenso na codificação e tantos outros iluminados que por aqui passaram, como Chico, como Divaldo, que dedicaram suas vidas a nos ensinar. E como aprendemos? Estudando, lendo, fazendo os cursos, né? Eu aprendo muita coisa bebendo da fonte da própria codificação, mas também com os cursos, como o ESD, né? Como esse clube da leitura que a gente fez, né? Da evangelização com os pais para ler as obras. A gente tem que aprender, que estudar, porque a gente só consegue melhorar quando a gente entende, né? Para mim, um divisor de águas foi ter lido o próprio Evangelho, que é isso que eu estou comentando com vocês. Eu não nasci em berço espírita, não conhecia o Espiritismo, foi conhecer depois de adulta, e eu li, assim, o Evangelho, e aquilo para mim foi esclarecedor. Eu falo que foi o divisor de águas, né? De antes de eu ter lido o Evangelho e depois de eu ter lido. E aí a gente vai continuando os estudos, porque só através do estudo é que a gente vai conseguir resolver certas questões. Kardec explica muita coisa para nós. Para mim, Kardec explica tudo, né? E seguindo, porque ele segue os ensinamentos de Jesus e a gente se volta também para aquele amor do Cristo, né? Uma última marcação que eu queria falar com vocês para finalizar que está bem aqui no final. Diz assim: recebei-os, pois, como irmãos, né? Está falando aqui dos nossos filhos, né? Recebei-os, então, como irmãos. No Evangelho de Mateus, isso aqui já foi comentado em outro dia que houve também essa parte aqui que está falando dos laços de família, que está falando do honrar pai e mãe. Eu lembro que outro colega já comentou, mas eu gostaria de falar para vocês dessa passagem. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Está no Evangelho de Mateus, tá? Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem é muito significativa e algumas pessoas não compreendem, né? Os laços familiares são importantes? Será que não eram importantes para Jesus? Claro que são importantes. Nós reencarnamos com aqueles espíritos com os quais já temos alguma relação. Mas temos que nos livrar desse exagero voltado ao núcleo familiar, dessa forma de egoísmo. A família é a base, né? É a base do Evangelho de Jesus. A família é a base do que sempre pregou Jesus, e a Terra só está um pouco melhor,
né, que poderia estar pior, porque nós nos organizamos em família, nós não vamos voltar à barbárie, tá? Então não me entendam mal, mas eu estou falando dessa forma de egoísmo, de tudo ser voltado para a minha família, né? Então eu vou estocar comida porque a minha família precisa comer, eu vou, é, eu vou é, eu vou estocar comida, eu vou comprar todo o álcool em gel que existe, porque a minha família precisa. Isso é complicado. E a família do outro, né? Então, por exemplo, eu aprendi que o fato de você usar a máscara, que era uma coisa que eu não sabia, não é que livra você, por exemplo, de pegar o coronavírus, mas evita que você passe para outro. Às vezes a gente pode ser portador e nem saber. Então, é uma atitude benevolente, é uma atitude de cidadania, porque se você espirrar, se você tossir qualquer coisa, você não vai jogar para o outro, né? Então são essas questões que a gente tem que pensar no outro. É importante a minha família, sim, eu nasci naquela família, mas e a família do outro? Né? Porque nós todos somos irmãos em Cristo. Foi isso que Jesus quis dizer. Quem são meus irmãos? Quem é meu irmão e minha irmã? Quem é minha mãe? É toda a humanidade, né? Porque se hoje eu sou filha do Salvatore e da Maria Helena, eu posso ter sido irmã da minha mãe, eu posso ter sido mãe dela em outra encarnação. Então eu estou essa filha, eu estou essa esposa agora, eu estou essa mãe das minhas filhas, eu estou nessa encarnação. Mas nós todos somos irmãos em Cristo, então a gente precisa sair um pouco dessa coisa do núcleo familiar de uma forma egoísta, que não é positivo, não é positivo para ninguém. Quando a gente pensa na pluralidade das existências, a gente tira essa forma de egoísmo do coração da gente, né? Então é o que eu estava dizendo aqui, né? Vou retomar o meu texto, mas o teu filho hoje é teu filho, mas pode ter sido teu pai, teu amigo, teu inimigo, teu irmão. É só um estado. Imutável é nossa irmandade espiritual. Isso é imutável, né? Muitas vezes o querer, entre aspas, né? Proteger nossa família desprotege, entre aspas, a família alheia. E isso não é uma atitude cristã. Era isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou repetir que na quarta-feira nós vamos ter de novo esse evangelho, né? E no domingo vamos continuar assim, sempre às 8 horas, às quartas e aos domingos, enquanto não voltarmos às atividades presenciais no Grupo Espírita André Luiz. Vou encerrar então com uma prece. Amado Deus, espíritos amigos protetores da Casa Espírita André Luiz, pedimos nesse momento que nos abençoe, que nos dê bastante energia, que nos dê bastante saúde, que nos dê bastante discernimento para compreender as mensagens, para compreender as nossas incumbências nessa terra e que possamos ser sempre mais altruístas, mais benevolentes, mais caridosos e que pensemos sempre no próximo como nosso irmão. Que assim seja.